Boa tarde, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ver quem está super de Deus, feliz e animado, fica em pé aí, vamos ver. Olha aí que bênção, hein? Você está pronto para adorar ao Senhor? Você está pronto para prestar um culto ao Senhor, de ouvir o Senhor, de ser trabalhado por Deus, de ser responsivo ao Espírito Santo? Pois é, Ele quer trabalhar na sua vida. Então comece desde já, vamos cantar e vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos crer em Jesus e que nele tudo nós podemos, amém? Feche seus olhos e comece a orar em nome de Jesus. O Senhor é bom, Ele é poderoso, maravilhoso e ama você. O Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, ama você.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque temos esta fé que acabamos de cantar. A despeito de todas as nossas fraquezas e lutas e circunstâncias, mas nós cremos em Ti. Eu creio em Ti, cada um que está aqui crê em Ti. Nós cremos em Ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos esta hora de culto ao Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, atua aqui no nosso meio. Vai além do que imaginamos, do que pensamos, vai além da nossa própria fé. Opera os seus sinais e maravilhas, liberta, cura, salva. Fala com a Tua igreja, para que a Tua igreja venha viver no centro da Tua vontade, e que cada um aqui, ó Deus, possa viver na vitória que há na fé no Senhor. Nós oramos e entregamos esse culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Agora dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, de repente ela está precisando de um sorriso, de um abraço, já muda tudo. Esse pessoal maravilhoso aqui, maravilha, Deus é lindo. Olha que comunhão gostosa, olha aí, ó. Tá vendo? Teve gente que deu muito mais que um abraço só. Um abraço em você também. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, e preste bastante atenção no que você vai ver e ouvir. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo começa agora. Fique atento às nossas atividades. Nos dias 23 e 24 de novembro, acontece em nossa igreja a primeira conferência de pré-adolescentes para meninos e meninas de 10 a 14 anos, com o tema Geração 100. Somos a geração que vai compartilhar Jesus. As inscrições podem ser feitas em nosso site por apenas R$40. E o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo fone 3041-4406. No próximo mês, nossa igreja recebe o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil, para apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nesta área. O evento acontece nos dias 16 a 18 de novembro, com um time de preletores renomados como missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, David Ricker, entre outros. As inscrições podem ser feitas no site êxodos.org.br e o investimento é de apenas R$200. Vem aí o acampamento de adolescentes da nossa igreja, com o tema Livres. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece nos dias 14 e 15 de novembro, na Chácara Água Boa. O investimento é de apenas R$80 e as inscrições podem ser feitas pelo site da igreja. Everyone has influence. You have influence. And every morning brings with it a simple invitation to engage the work before you, whatever your work is to do, with focus, with great energy, and with passion. In the big and small moments. But what is the point of all the work, the hard-won trust, the glorious splatters and strokes of progress, if it fades away, forgotten? This is why you put your hands to the work that will leave bold impressions long after you're done. So keep going. Bring us your teaching, your making, your building, your toiling, your parenting, your investing, your inspiring. These are your personal acts of leadership. This is your influence.
O nosso informativo termina aqui. Confira essas informações mais detalhadas no seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quantos que estão aqui têm filhos em idade escolar? Muito bem. O Mini, nessa semana, está divulgando o Drops, que fala sobre uma festa que é muito enfeitada e não é bonita. E nós, como pais cristãos, como pais que realmente estamos preocupados com o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos, estamos lutando para que realmente eles entendam os princípios e busquem a adoração do nosso único e verdadeiro Deus. E essa festa é uma festa que foi criada com o intuito de adoração a mortos, né, a deusa de perfeição e vários deuses. E esse não é o nosso propósito. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus morreu na cruz, se entregou por nós, para que nós pudéssemos adorar somente ao nosso Deus verdadeiro. E a festa ficou chamada Festa das Bruxas, a festa do Halloween. E é uma festa que tem chamado muita atenção das crianças. E nós, como pais, nós precisamos passar para os nossos filhos de onde surgiu essa festa, o porquê que ela existe e para que ela existe. E o que o Senhor Jesus tem a nos falar diante da palavra de Deus, diante disso. É bem claro que nós devemos adorar somente a Ele. Nós não prestamos culto a deuses, não prestamos culto a ídolos. E se nós ensinarmos isso aos nossos filhos, com certeza eles vão entender e eles vão escolher servir ao Deus verdadeiro. Eles só precisam que nós estejamos direcionando. Eu falei hoje pela manhã que as crianças elas são realmente como esponjinhas. Então, elas acreditam nos adultos, o que forem passado para eles, no professor, no tio, no avô, nos pais. Então, nós, como pais, precisamos ser os primeiros a passar os ensinamentos bíblicos para que eles sejam bem firmados e eles saibam como se defender diante das situações que eles têm enfrentado. Quarta-feira, agora, nós tivemos 21 juniores que estiveram se batizando. E como foi lindo, como foi gostoso a gente ouvir os testemunhos. E quantos deles diziam assim, a minha mãe fez o apelo, me falou de Jesus e eu entreguei a minha vida. O meu pai falou de Jesus, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Esse é o nosso papel como pais. Não vamos deixar de cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado de tarefa. Vamos ser firmes com os nossos ensinamentos, com os ensinamentos que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que nós possamos colher, uma colheita realmente de verdade que agrada ao coração do nosso Deus. O Drops vai estar lá, 3 pontos bem importantes. É uma festa de outra religião para outro Deus. Possui incorporação de espíritos em sua celebração de origem, assusta, lança maldição como brincadeira. Tudo isso faz parte da festa. E nós temos outras festas que adoram a Deus, para que nós possamos compartilhar com nossos filhos, com as nossas crianças. E o Mini, a cada semana, tem uma festa ali no culto. Cada semana a gente prepara material, a gente faz de tudo para que as crianças tenham recursos para que possam ilustrar o ensino. Eles levam lembrancinhas, agrado, docinho, bis, tudo para que eles estejam entendendo que servir a Deus é gostoso, é prazeroso, é bom estar aqui, é delicioso, é doce estar na presença de Deus. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos receber os nossos facilitadores. Vamos aplaudir ao Senhor pelas suas vidas. Nós já estamos chegando aí ao final do ano. E muito dessa equipe pagou um precioso tempo, dedicação ali. Tudo que a gente ali coloca como coordenador, solicitando para eles têm dedicado, são sempre prontos a servir com tanto amor às nossas crianças, porque nós queremos o melhor para que elas andem na presença de Deus. Estenda a sua mão e vamos louvar a Deus pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez nessa tarde, Pai, porque o Senhor está aqui. Deus, estar na tua presença não tem preço, Pai. Deus, obrigada porque o Senhor deu o seu único filho para que nós pudéssemos festejar a tua presença, festejar a alegria, festejar a salvação, ó Deus, aqui, ó Deus, juntos. Nós te louvamos por isso. Deus, te louvamos pela vida dos facilitadores que estão aqui nessa tarde, pela dedicação, pelo amor, pelo empenho, pela contribuição, ó Deus, que eles têm colocado, ó Deus, no ensino das crianças nesta igreja. Pedimos que o Senhor, mais uma vez nessa tarde, venha com o teu Espírito Santo, falando, Senhor,
particularmente ao coração de cada criança, transmitindo o teu ensino, a tua palavra. E como, ó Deus, nós vamos aprender hoje, ó Deus, que não há gigante, ó Deus, quando nós estamos diante da tua presença, o Senhor nos dá a vitória diante de toda e qualquer situação. O Senhor luta por nós, que as crianças possam realmente entender nessa tarde que o Senhor é o nosso Deus mais forte, que vai à frente na batalha por nós, e que a arma que nos dá a vitória é a tua presença, é a tua força, Pai. Nós entregamos tudo na tua presença nessa tarde e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças até 9 anos aqui na frente e os pré-adolescentes lá no fundo com a tia Isabela. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso grande mini. Glória a Deus pelos nossos facilitadores. Esse ministério maravilhoso tem impactado gerações. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Irmãos, agora é um momento muito especial. Nós queremos conhecer os nossos convidados, os nossos visitantes. Você que está vindo hoje pela primeira vez, segunda vez, ou passando aqui por Campo Grande. É uma honra recebê-los aqui. E o nosso sonho nessa tarde é te dar um abraço. E você que é o nosso convidado, por favor, fique em pé só um pouquinho, para a gente dar um grande abraço em você. Cadê os nossos visitantes, nossos convidados, por gentileza? Fique em pé, uma salva de palmas, olha aqui. Ali também, queridos. Olha ali. Saia do seu lugar, querido, cumprimente, dê um abraço. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Se você não tem uma igreja evangélica ainda, nós queremos ser a sua casa, em nome de Jesus. E quem veio para fazer festa pelos batismos? Ih, irmãos, vocês não tomaram café hoje. Eu vou dar mais uma chance. Quem veio fazer festa para o batismo? Aê! Vamos dar forte salva de palmas ao Senhor Jesus pelos batizandos dessa noite, dessa tarde. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, com muita alegria, pastor Valdir. Uma salva de palmas ao nosso pastorzão. Amém. Glória a Deus. Primeiro batismo dessa tarde, vamos chamar a Jéssica Cabral, da sua acompanhante, a Márcia. Uma salva de palmas para elas. Olha aí. Glória a Deus. Jéssica, olha essa faixa aqui para você, querido. Olha aí. Seja forte e corajosa, não fique desanimada, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Célula 286 da Rede Aliança. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da nossa querida Jéssica. Eu era uma pessoa ansiosa, insegura, angustiada, solitária. Tinha proximidade com Deus, mas não tinha intimidade e não conhecia profundamente a palavra e os valores da Bíblia. Deus colocou pessoas na minha vida que foram usadas poderosamente para me apresentar Jesus, como Ele realmente é: Pai verdadeiro, protetor, fiel e amoroso. Fui convidada pela minha sogra para conhecer a célula e depois frequentar a igreja. E foi assim que senti o amor de Cristo em mim, que foi tocada pelo Espírito Santo e percebi o poder de Deus na minha vida. Os problemas do mundo já não me afetam mais do mesmo modo. São pequenos diante do meu Deus. Agradeço a minha sogra, nossa líder de célula, e a minha discipuladora, que sempre me ajudaram e me instruíram pelos caminhos de Deus. Ei, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Que honra, Jéssica, você confirma esse testemunho. Com muita alegria, autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar o Orley Gabriel, que está acompanhando o pastorzão Aliomar e a Catiúce. Olha aí!
Olha aí, Orley, tem uma frase ali, uma faixa para você, Orley. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Célula 66. Olha aí, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Família Torres, olha aí, Família Torres, Célula 66. Que alegria, Orley. Vamos ouvir seu testemunho. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 8 anos. Sempre vivi na igreja. Meus pais sempre me influenciavam muito nessa questão. Tomei a decisão de batizar nessa igreja abençoada. Aceitei a Jesus na igreja do meu tio e nesse mesmo dia eu fui selado no Espírito. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhei, você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Pastorzão Leomar e a Catiúcia vão continuar aí no batistério. Com muita alegria nós vamos chamar a Elisângela. Quem está apoiando a Elisângela, vamos fazer festa para ela. Aí, Elisângela, glória a Deus. Elisângela tem uma faixa personificada ali para você, querido. Olha lá, Elisângela, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Célula 66. Olha, ela tem mais uma frase da família Torres ali, Elisângela. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, estejam fortes, façam tudo com amor. Família Torres, Célula 66. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da Elisângela. Eu não sabia nada sobre o céu e o inferno. Achava que não existiam. Eu era relativamente normal, mas faltava algo. E esse algo que faltava era o meu Senhor e Salvador Jesus. Fui convidada a aceitar a Jesus mais ou menos com 8 ou 9 anos de idade, mas não levava muito a sério. Porém, fui me aprofundando na palavra mais e mais e descobri um Deus que me guarda e me ajuda em tudo o que eu preciso. E agora sou muito feliz com Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Elisângela. A tua alegria por Jesus está estampada no seu rosto aí. Glória a Deus. Você confirma esse testemunho? Amém. Com muita alegria, uma honra. No cumprimento, autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Com muita alegria vamos chamar a Emily. Quem vem apoiando a Emily, vamos fazer festa para Emily. Olha aí. Glória a Deus. Olha lá, Emily, tem uma faixa para você, ó. Emily, célula 66. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito. Atos 2:38, célula 66. Orley, Elisângela, nós da célula 66 te amamos, pastor Aleomar. Olha aí. Vamos ouvir o testemunho da querida Emily. A minha vida era muito difícil, porque eu vivia numa família com brigas, contendas e outras coisas. Mas quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, tudo em minha vida mudou. Minha vida espiritual melhorou. Várias portas se abriram, como meu emprego. Eu danço e também canto. Fiz a decisão de descer as águas porque eu quero estar com Jesus para sempre e ter mais comunhão espiritual com os irmãos. E eu acredito e tenho fé que serei uma missionária. Amém!
Queridos, a Emily está descendo as águas aqui. E eu creio que daqui a algum tempo ela voltará trazendo outras pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você que ainda não é batizado, que esse ano ainda, meu irmão, dá tempo de você fazer o curso de batismo, se batizar, virar o 2018 para o 2019 já batizado. E você que já é batizado, meu querido, deixa Deus te usar. Como o pastor Valdir está falando aqui, meu sonho, nosso sonho, que você traga muitas pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus, que a sua mão, irmão, fique enrugada de tantas vezes que você vai descer nesse batistério para a honra e glória do Senhor Jesus. Você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, no cumprimento da grande comissão, autorizados pela igreja, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Agora a Catiúcia sobe com a Emily e nós vamos chamar a Naara, acompanhada agora o pastor Aliomar vai ficar aí, e a sua mamãe Nádia. Olha aí quem está acompanhando a Naara e a Nádia. Olha lá, vovô e vovó, olha ali. Glória a Deus. Ô queridão, vem um pouquinho mais para perto. Aí judiou de mim. Meu alvo é Cristo, eu decidi mergulhar em uma nova vida. Naara Sanches, meu batismo, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da Naara. Vim de uma família cristã e sempre frequentei a igreja, porém fiz escolhas e amizades que me afastaram de Deus e de sua palavra. Eu me sentia perdida e vazia, minha vida se tornou triste e cheia de incertezas. Mas tudo mudou quando aceitei Jesus como meu Salvador pessoal. Ele transformou meu coração e minha vida, que agora é repleto de bênçãos e alegria. Não me sinto mais vazia, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmão! Olha aqui, a Naara, ela vai viver talvez os últimos dias aqui no Brasil. Deus está levando ela para fazer uma faculdade na Argentina, e ela vai como nossa missionária naquele país. Que ela seja uma bênção lá na Argentina para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te use poderosamente, nossa missionária lá na Argentina. Meu irmão, você confirma esse testemunho? Amém? Com muita alegria, autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus, que festa, hein? Parabéns, pastor Aliomar, parabéns para a célula 66. E agora, com muita alegria, nós vamos chamar o Hudson, que vai acompanhar do seu líder Wander. Olha lá, grande Hudson, olha a alegria do Hudson, irmãos, olha a alegria do menino. Olha lá, célula 361, portanto nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como o corpo de Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Romanos 6,4. Hudson, coisas do céu acontecem nesse exato momento. Muito lindo, hein? Coisas do céu acontecem nesse exato momento. Deus está aqui, glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho do Hudson. Eu era uma pessoa muito crítica, não aceitava quando as pessoas vinham até mim falar de religião, pois sempre busquei ter o conhecimento da palavra, dos ensinamentos, mas com o tempo acabei me afastando da igreja. Minha experiência com Jesus foi tremenda, pois eu estava passando por problemas familiares e até espirituais. E foi quando comecei a orar e pedir um direcionamento para a minha vida, que eu não gostaria de passar por estas coisas que estava passando.
Foi quando Jesus colocou em minha vida uma pessoa maravilhosa, de um coração sem igual, que se chama Suiane. Antes, minha amiga, hoje minha namorada e minha futura mulher. Que se passado 20 anos de desencontros, nos reencontramos novamente e ela entrou na minha vida na hora em que eu mais estava precisando. Foi através dela, de nossas conversas, seus testemunhos, algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a ir à célula, frequentar a igreja, fazer os cursos e hoje sou uma nova pessoa. Aleluia! Que coisa linda, coisa maravilhosa. Você confirma esse testemunho? Com muita alegria, autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Meu querido, Deus quer te usar poderosamente, eu creio nisso. Eu creio que Deus vai te usar ainda, meu irmão, nesse ano. Que você vai ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus ainda nesse ano, para a honra e glória dEle. Comece a orar, comece a colocar vidas, familiares, amigos, pessoas, meu irmão, que talvez o seu relacionamento, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida, meu irmão, com a sua vida, com o seu testemunho e com as suas palavras. E agora nós vamos ver o testemunho, meu irmão, nós vamos ver o vídeo do centenário. A história que nós temos vivido ao longo desses anos, como igreja, como Brasil, e você faz parte dessa história. No início do século XX, o Brasil era ainda uma república jovem, com conquistas importantes e, de certa forma, bem recentes, como a abolição da escravatura e a primeira Constituição brasileira. Era um país de dimensões continentais, sem facilidades tecnológicas da atualidade. Corria então contra o tempo e contra as dificuldades para crescer e se estabelecer como nação. Naquele tempo, os atuais estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda eram um só, chamado de Estado de Mato Grosso. Com a finalidade de promover o desenvolvimento, o governo do estado incentivava o comércio, a imigração de uruguaios, argentinos e outros. Eles começaram a chegar especialmente à cidade de Corumbá, que deixava de ser uma pequena vila para tomar porte de cidade. Juntamente com os imigrantes, chegaram a Corumbá pessoas de várias partes do país. Entre elas estavam os cristãos de várias denominações, que começavam a se reunir para cultuarem a Deus. Na ocasião, um desses adoradores, chamado João Gregório Urbieta, recebeu uma cópia do Jornal Batista, publicada na cidade do Rio de Janeiro. Era o veículo oficial pelo qual a Convenção Batista Brasileira se fazia presente nas igrejas filiadas. Logo, o irmão Gregório se valeu das informações do jornal para pedir à convenção o envio de um pastor para conduzir aqueles cristãos. Passado algum tempo, a convenção tomou conhecimento do pedido e enviou o missionário americano Arthur B. Detter, que organizou em Corumbá a primeira igreja batista do estado de Mato Grosso, UNO, em 20 de agosto de 1911, deixando como responsável pelos trabalhos o próprio irmão João Gregório Urbieta. Enquanto o evangelho crescia no território mato-grossense, na Europa começava a Primeira Guerra Mundial. Em meados de 1910, fugindo dos conflitos, chegam ao Brasil milhares de imigrantes. Corumbá recebe centenas de sírios, libaneses, turcos, armênios e jordanianos. Poucos anos depois, vindos de São Paulo para Campo Grande, chegam os japoneses, em razão da chegada da Estrada de Ferro Noroeste, notável contribuição para o crescimento econômico e social do estado naquela época. A recém-organizada igreja de Corumbá se fortalecia. Dentre os irmãos que lá congregavam, estava um jovem chamado Manuel Carlos Rondon, conhecido como Carlito, que cumpria o serviço militar naquela cidade. Sua história é linda. Um dia, num culto ao ar livre, ouviu falar de Jesus. Foi então convidado a assistir o culto na Igreja Batista, momento em que entregou a sua vida ao Senhor.
Carlito tornou-se um fervoroso estudante da palavra, buscando aprender mais e mais sempre que podia. Em 1915, o compromisso de Carlito com as Forças Armadas termina e ele retorna para sua família em Campo Grande. Mas havia uma grande diferença: ele se tornara um protestante, como eram chamados, de modo geral, os evangélicos naquela época. Ao chegar em casa e abrir a mala, Carlito retira dela a sua Bíblia e proclama que é um crente no Senhor Jesus. O silêncio diante da bombástica notícia toma a casa. A resistência de seus familiares foi grande, mas ele não desanimou. Ao contrário, no café, no almoço ou quando era possível, lia a Bíblia e explicava a mensagem aos que o ouviam. O público começou a crescer. Nos finais de semana, as reuniões regulares aumentavam e, junto com elas, os convertidos a Jesus. Sentados embaixo de frondosas árvores, já contavam-se mais de 30 pessoas, entre amigos e familiares de Carlito. À luz das Escrituras, aquele jovem tinha uma igreja em sua casa e liderava aquele grupo com grande ânimo. Ele até poderia ser chamado de nosso primeiro líder de célula, e aquele grupo de a célula mãe da Primeira Batista. Passaram-se 2 anos e Carlito procurou sua igreja de origem em Corumbá para ajudá-lo na organização do trabalho em Campo Grande, no que foi prontamente atendido. E mais, associaram-se a ele também os irmãos da recente Igreja Batista, formada na cidade de Aquidauana. Foi quase simultaneamente que o trabalho batista chegou às cidades de Aquidauana e Campo Grande. Diante disso, havia a necessidade urgente de obreiros para aquelas comunidades de discípulos de Jesus. Na ocasião, o pastor Arthur Detter, então secretário da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, é convidado para fazer uma série de conferências evangelísticas num cinema em Aquidauana. Aproveitando a ocasião, em 14 de dezembro de 1917, o pastor Detter promove o concílio para ordenar ao ministério pastoral 2 irmãos, Francisco Correia de Araújo, para dirigir a Igreja Batista de Aquidauana, e Silidônio Urbieta, para ser o pastor da Igreja Batista em Campo Grande. Era o início de uma grande história. Glória a Deus. Você vê como líderes, eles entram na história, como tantos aqui citados, e eles vão transformando ambientes, né? Eles vão transformando cenários. E por falar nisso, temos o Summit chegando. E ainda ontem nós estávamos na Assembleia Geral da Igreja. A irmã Veratilde, sempre muito culta, ela comentou algo quando recebemos o relatório da escola do discípulo sobre nós aproveitarmos oportunidades. E ela disse assim: infelizmente o brasileiro ainda não está acostumado muito a aproveitar as oportunidades. E ela foi se referindo a várias conferências que às vezes acontecem no nosso estado e poucas pessoas fazem. E são conferências assim de oportunidades muito grandes, de conhecimento que pode nos aperfeiçoar bastante. Pois é o caso do The Global Leadership Summit, que simplesmente é a maior conferência de liderança do planeta, né? Não é uma das, não, é a maior. Ela é feita em mais de 130 países. As pessoas que falam aqui são as mais reconhecidas e das que mais entendem de liderança no mundo, apesar de todos eles, com exceção de um, serem americanos. Mas nós temos uma oportunidade de fazer, com um investimento muito baixo, uma conferência de muita importância. Num dia desses, já contei para os irmãos, mas como há muitos que vêm, outros vêm, mudam de culto, vêm num dia, não vêm no outro, vale a pena repetir. Eu fiz uma espécie de desafio, né? Que você pegasse um dos palestrantes do Summit e visse quanto custa uma palestra de um deles. E então o irmão Joelson, né, ali da produção, foi lá e vamos ver como é que é. E ele entrou lá no site, se não me engano, do próprio palestrante, do Simon Sinek, e ele descobriu lá que iria fazer uma palestra
em San Diego, na Califórnia, pela bagatela de $1.725, 2 palestras. Vamos ver que você divida aí, vamos arredondar para $800, né? Isso daria quanto em reais? Com um detalhe, a palestra que Simon Sinek vai fazer no Summit, em vídeo, obviamente, porque essa é uma conferência em vídeo de alta definição, essa palestra, você aqui será um dos primeiros a escutar, assim como os outros que estão fazendo o Summit no mundo, porque ele lançou esse livro em outubro, que são os Jogos Infinitos, e ele já fez a palestra. O Simon Sinek, ele tem 2 que mais foram acessados na história do TED, né? Ele está ali entre os 2 da história. Então, realmente, ele tem algo para dizer que é muito especial para a liderança. E todos têm influência. Você também lidera. Num lugar ou no outro, para mais ou menos pessoas, você também lidera, você também tem influência. Então, não perca essa oportunidade. Faça a sua inscrição no Summit e venha você mesmo perceber o quão é importante o Summit. Fora disso, nós temos palestrantes como John Maxwell, não é? Que durante décadas ele tem estado entre os 10 maiores palestrantes de liderança do mundo. E realmente é muito fácil ouvir John Maxwell e ele nos ensina muito com pouco tempo. Então você está convidado a participar. Nesse Summit nós teremos um fechamento com o pastor de Los Angeles, na Califórnia, onde ele conta um testemunho de como vencer o medo. Uma frase que ele disse, eu não me esqueço, que a fé não faz a sua vida mais fácil, mas faz você mais forte. Então, são coisas assim, ele vai contar um testemunho de como ele venceu um grande desafio na saúde, e é uma coisa assim que você... Eu nunca tinha ouvido uma palavra como essa, de como uma pessoa enfrentasse a doença do jeito que ele enfrentou. Mas, enfim, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Por isso, a hora que você sair daqui, não perca a oportunidade, acesse 1b.org.br/summit e faça a sua inscrição ainda hoje, para você não perder esta oportunidade. Eu tenho conversado com algumas empresas, algumas organizações, e quando a gente fala do Summit, ele diz... Esses dias eu estive conversando com alguém de uma grande empresa, ele olhou assim, mas todos esses aqui, sim... E vídeo, tá. E aí depois, mais tarde, no outro dia, ele já me ligou, já estou organizando aqui para levar uma turma para assistir o Summit. Então, não perca essa oportunidade, meu irmão, de fazer esta conferência, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Nós vamos trazer os nossos dízimos e nossas ofertas daqui a pouco, mas eu queria mostrar um gráfico aqui, você está acompanhando, todos nós estamos acompanhando, o gráfico das finanças da igreja. Para a glória de Deus, em setembro, dos 100%, nós alcançamos 96%, levando-se em conta que setembro teve 5 finais de semana, e isso ajuda um pouco a alcançarmos um pouco mais e chegarmos mais perto do orçamento. Isso foi o orçado e o realizado. No mês de outubro, já estamos no último domingo do mês, não é verdade? Já é o último domingo, aí nós temos aqui... dos 100% que nós deveríamos alcançar do orçado, nós temos realizado aqui 67%, faltando para hoje alcançar 33%. Se nós dividimos um mês em 4 finais de semana, é o que geralmente acontece, teríamos que alcançar 25%, 25%, 25%, 25%. Veja que nós não alcançamos isso nas semanas anteriores, por isso, está faltando ali os 33%, mas eu creio que Deus vai operar um milagre, amém, amados irmãos? E nós vamos estar aqui no outro mês, anunciando as maravilhas que Deus está fazendo no nosso meio. É um momento difícil para o país? Sim. É um momento difícil na economia? Sim. Não é só a Primeira Batista que está sentindo este baque, converso muitas vezes com outros pastores, até de outras denominações, e eles têm dito que realmente as finanças têm sido um desafio, mas eu creio que Deus já está transformando tudo em nome de Jesus. Aliás, esse foi um dia muito importante para a nossa nação, não é?
nós tivemos aí as nossas eleições. Nós vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus pelas nossas finanças e pela nossa nação. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque o Salmo 23, versículo 1 é a verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é verdade, ó Deus. Mesmo que nos falte alguma coisa aqui, na matéria, na terra, nós não sentiremos falta de nada, porque o Senhor está conosco, nós não temeremos nada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus, nós entregamos mais uma vez as finanças da igreja nas tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, aviva a todos nós, para que nós venhamos ser dizimistas fiéis, para que nós venhamos ser ofertantes, que nós não sejamos apegados ao dinheiro, mas que nós possamos contribuir para compartilhar a bênção para mais e mais e mais irmãos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, o Senhor tem em suas mãos, ó Senhor, quantas orações foram feitas, quantos jejuns derramados diante do teu altar, de pastores, de bispos, de apóstolos, de irmãos, no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, gente orando e te buscando, e nós confiamos no Senhor, porque a nossa nação está nas tuas mãos, e repreendemos todas as obras das trevas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, não, sentar não, né? Tem que assentar, pode assentar, é que eu via cantar, eu gosto de cantar em pé, mas tem que se assentar, porque assim fica mais fácil para quem quer sair das fileiras aí para trazer o dízimo e as ofertas. Mas daqui a pouco a gente se levanta, né? E aí canta melhor, solta aí o diafragma, vai ser muito bom. Glória a Deus. Teu nome eu proclamarei no ritmo do
manifestou. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor realmente, esse amor que se manifestou através de Jesus, nos despertou, nos fez acordar para uma nova vida, uma nova realidade. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Jesus, porque sacrificou naquela cruz por nós. Ele fez tudo isso para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar. Tudo isso também para que nós fôssemos propagadores dessa verdade, da liberdade, da vontade do Senhor. Vamos então nos levantar. Vamos levantar nossas vidas. Muitas vezes a gente quer transformar toda a nação, mas a gente não começa nem na nossa própria vida. Então derrame o seu coração hoje diante do Senhor, para que o seu coração seja transformado. E assim, quando você for transformado, a sua vida vai também levar a mensagem. As suas escolhas vão ser a mensagem de transformação que essa nação precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. É verdade, eu sei que se alguém clamar, céus são abalados, reinos agitados. Sim, é verdade, eu acredito e vivo para ti. É verdade, eu sei, aleluia, e se alguém clamar, mortos viverão, aleluia. Se
Cantamos, Santo é o Senhor. 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 Recebe o louvor da sua igreja. Cantamos, Santo é o Senhor. Cantamos, Santo é o Senhor. Cantamos, Santo é o Senhor. Eu quero ser feitor da história nesta nação. Eu quero ser proclamador da tua verdade. Levantarei e correrei para os teus braços outra vez. Para os teus braços outra vez. Para os seus braços outra vez. Não há nada fora de ti, Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela equipe de louvor, amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, agora para ouvirmos a palavra do Senhor. É um momento tão importante, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo quer falar à igreja. Quem é a igreja que dá glória a Deus? Você é a igreja, e o Espírito Santo quer falar com você através da palavra. Precisamos estar atentos, porque existe uma batalha espiritual neste momento. O inimigo não quer que você ouça a palavra. O inimigo não quer que você conheça e receba a palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer ministrar libertação na tua casa. Deus quer ministrar libertação na tua vida, e é através da palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós estamos aqui para ouvir a palavra, é o momento que Deus quer edificar a sua fé, é o momento que Deus quer acrescentar a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que nós creiamos que Deus existe, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Vamos orar neste momento, para que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao teu coração através da palavra. Amém? Feche os teus olhos agora, comece a clamar: Senhor, traga a tua palavra ao meu coração, traga a tua palavra ao meu espírito. Ela é mais penetrante do que espada alguma, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos neste momento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, dá-nos discernimento espiritual, fala ao nosso coração, pois queremos ser transformados, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, na essência do Espírito. Ó Deus, estamos aqui para sermos
feitores da história nesta nação, para abençoar esta geração. Ó Deus, precisamos do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode colocar, por gentileza, no telão o nosso texto. Amém. Oremos por nossa nação e pelos nossos futuros governantes. Amém, irmãos? Tem gente que não está orando nem por si, que dirá pela nação, pelos governantes. Vamos orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Amém? Que Deus nos levante como homens e mulheres de oração. Amém? O carro só anda se tiver combustível. O crente só pode andar na presença de Deus se tiver a unção do Espírito Santo através da oração. Amém? Essa nação só vai para frente se o povo de Deus orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos querem que o Brasil seja sarado? Quantos querem que Campo Grande seja sarado? Deus quer sarar, Deus quer restaurar, mas Ele vai fazer isso através da minha e da sua vida. Se o meu povo, quem é povo de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Amém? Então essa palavra é para mim e para você. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus, eu e você precisamos nos converter a cada dia. Amém? A cada dia precisamos nos converter mais ao Senhor. Olha lá, 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Antes de tudo significa o quê? Prioridade. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Amém, irmãos? Você quer ter uma vida tranquila? Seja uma pessoa de oração. Interceda por outras pessoas. Não basta você estar orando só por você e pela sua família. Deus quer que nós sejamos o quê? Intercessores. A Bíblia diz que Jó passou por uma tribulação muito grande, mas Deus só reverteu o cativeiro de Jó quando ele se tornou intercessor. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus reverteu o cativeiro de Jó e restituiu tudo que ele perdeu em dobro. Amém, irmãos? Quantos estavam aqui num domingo de manhã que eu preguei essa mensagem? Levante a mão, por gentileza. Foi no dia 7, no primeiro turno das eleições. Quantos estavam aqui? Não? Ninguém? Então vamos lá. Texto para a nossa meditação de hoje, Romanos 13, de 1 a 7. Se você pode abrir, acessar seu celular, abrir a Bíblia, ou então acompanhar aqui no telão, amém? Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Não podemos mais aceitar que o ímpio governe. Precisamos orar para que quem governe esta nação sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, precisamos orar por um governo justo, baseado em Romanos 13, de 1 a 7. Vamos ver o que diz Romanos 13, de 1 a 7, acerca do governo terreno e acerca da nossa relação em relação ao governo terreno. Irmãos, a Bíblia, ela nos dá orientações para todas as áreas da nossa vida. Seja na área profissional, seja na área social, seja na área familiar, Deus tem uma direção para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos ver qual é a direção de Deus
em relação ao governo terreno, como o governo tem que ser e como nós devemos nos portar em relação ao governo. Olha lá, alguns textos. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. Em outra tradução diz assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso da cidade será a vossa prosperidade. Amém? Precisamos orar pela cidade, precisamos orar pelos governantes. 1 Pedro 2, 13 e 14, por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seria o presidente, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Tá certo? Agora vamos lá ao texto de Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Vamos repetir? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Romanos 13, de 1 a 3. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Olha só, o governo é serva, é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, que é o poder legislativo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém, irmãos? Parece um texto difícil de nós assimilarmos, né? Você olha para esse texto e olha para o governo atual e você fala, peraí, tem alguma coisa errada, não está encaixando. Porque nós vivemos num governo corrupto, nós vivemos num governo que está prejudicando a nação, que não está sendo instrumento de Deus para o bem do povo. Sim ou não? Mas se nós orarmos, se nós começarmos a nos envolvermos no governo, Deus vai mudar a história desta nação. Amém, irmãos? Passou-se muito tempo em que era ensinado que a igreja não se envolvia com política. Que política era coisa do diabo. E sabe o que aconteceu? O diabo realmente tomou conta da política. Porque a igreja não queria se envolver com a política. A igreja, aliás, declarava que a política era do diabo. E muitas pessoas então falavam, eu não vou me envolver com a política, né? Porque a igreja não vai me olhar com bons olhos, vai achar que eu estou querendo roubar também, e vai falar que os crentes que entram na política, todos se corrompem. Queridos, é o momento de nós nos levantarmos em oração. Ou seremos influenciadores, ou seremos influenciados. A Bíblia diz que Deus quer nos estabelecer
em lugares altos. Então nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres para que possam estabelecer o governo segundo os princípios de Deus. Amém, irmãos? Então Paulo escreveu este texto inspirado pelo Espírito Santo, sim ou não? Então este é um texto que mostra que Deus quer que nós nos envolvamos na política. Primeiro, orando, pedindo a Deus graça, sabedoria, orando para que Deus levante as pessoas certas para os lugares certos, para fazerem a diferença. Não vamos aceitar aquela palavra que diz, o mundo está perdido mesmo, o governo é isso mesmo, é uma roubalheira, uma corrupção, não tem jeito. Não, irmãos, vamos declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos clamar a Deus para que verdadeiramente esta nação seja abençoada pelo Senhor. Nunca vivemos um momento tão perigoso para a igreja e para as famílias e para as crianças. Nunca vivemos um tempo tão difícil. E se nós não nos atentarmos agora, se nós não agirmos agora, amanhã pode ser tarde. Amém, irmãos? Então vamos lá. Devemos obediência às autoridades estabelecidas por Deus. Esta autoridade começa na onde? Na família. Se você analisar, queridos, Deus, em tudo, Ele atua através de governo, através de autoridade e através de obediência. Então, Deus já estabeleceu na família o papel de autoridade. Quem é a autoridade da família? O homem e a mulher, o casal. Mas entre o casal também existe um papel de autoridade, que Deus estabeleceu que o homem seja autoridade sobre a sua casa. Olha lá, Efésios 5, 22 a 27. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. É igual falar do governo, né? Mas o senhor não conhece o meu marido. É fácil o senhor falar aí do púlpito. Eu estou falando o que a palavra diz, amém? Sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Olha como Deus estabeleceu a autoridade e o governo primeiro na família. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Queridos, quem estabeleceu isso foi Deus. Deus estabeleceu que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, ela é chamada na Bíblia como o quê? A noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Amém? E assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Agora alguém já disse que o papel do marido é mais difícil do que o da mulher. Por quê? Porque o papel do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E esse amor é altruísta. Este amor é sacrificial. Porque assim como Jesus se entregou a sua vida pela igreja, que somos nós, assim deve os maridos entregar a sua vida para a sua esposa. Essa é uma boa oportunidade de você cutucar o seu marido e falar, presta atenção, que eu vou cobrar isso em casa. Está entendendo?
Deus estabeleceu o governo primeiramente é a base, queridos, é a base do reino de Deus, do governo de Deus. Para que nós chegamos no governo de Romanos 13, Deus primeiro precisa restaurar o governo dentro da minha e da sua casa. Porque a família é a base da sociedade. E é por isso que o diabo, ele luta para quê? Para destruir a família. Para separar o homem e a mulher. Para que os filhos percam a referência do pai, para que os filhos percam a referência da mãe. Para instituir a anarquia na sociedade. É por isso que muitos partidos lutam contra a família. Não é à toa, não. Porque se destruir a família, destrói o governo de Deus, que começa na família. Devemos obediência às autoridades estabelecidas por Deus. Na família, então, o homem e a mulher têm o seu papel. E depois, agora, os pais, em relação aos filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer que Deus prospere você em tudo? Você quer que tudo que você faça corra tudo bem e você tenha uma longa vida, uma vida abençoada? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Olha Jesus, olha o exemplo de Jesus. Então Jesus foi com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, 51 a 52. É aquela passagem que Maria e José foram até Jerusalém e tal. E aí quando eles voltaram, Jesus ficou no templo, conversando com os doutores, com os mestres da lei. Jesus tinha aproximadamente 12 anos. E aí os pais foram embora com a caravana, né? E depois que eles deram falta de Jesus, mas cadê Jesus? Não está com fulano, não está com ciclano. Voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus no meio dos doutores. Filho, por que fizeste isso? Eu e teu pai, Maria dizendo, eu e teu pai ficamos preocupados. Jesus respondeu para Maria e para José, por que ficais preocupados? Não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E aí, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Amém? Jesus foi obediente, Jesus honrou seus pais, Jesus nos deixou o exemplo de autoridade e de submissão. Em relação aos pastores, aos líderes espirituais que Deus também estabeleceu sobre as nossas vidas. Olha lá, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Então, na igreja, Deus também estabeleceu um governo. Deus estabeleceu pastores, mestres, doutores, que são pessoas que conhecem a palavra para ensinar, tá certo? Deus estabeleceu profetas, Deus estabeleceu líderes espirituais, líderes de célula, amém? Então, qual é a direção de Deus para a igreja? Que a igreja precisa estar submissa ao quê? Aos seus pastores, aos seus líderes no Senhor. Ah, não quer dizer que tudo que eles falarem tem que obedecer, não.
Mas tudo que eles falarem baseados na palavra, tudo que eles falarem que é um projeto, uma visão de Deus para a igreja, nós vamos nos sujeitar, porque Deus assim estabeleceu o governo. Toda autoridade vem de Deus. Amém, irmãos? Está ficando claro para vocês? Olha lá, os patrões. O que a Bíblia fala? Efésios 6, versículos 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Amém? Então Deus estabeleceu também o governo onde trabalhamos. Todos nós aonde trabalhamos, sempre tem alguém que nós devemos prestar conta. Todos nós aonde trabalhamos, certamente, Deus colocou você para liderar algumas pessoas e para ser liderado por outras pessoas. E o desejo de Deus é que nós sejamos submissos. Agora, nós temos que ser submissos aos nossos patrões no Senhor. Por exemplo, tinha um local que eu trabalhava, que aí a pessoa ligava, queria falar com o gerente virava para mim e falava, fala que eu não estou. Eu falei, não vou falar, não vou mentir. Por quê? Porque a obediência, a submissão, ela tem um limite, e o limite é a vontade de Deus. Amém? Então, seja no governo, seja na relação entre marido e mulher, seja a relação entre pais e filhos, seja a relação empregado e patrão, há um limite para a submissão à autoridade. E esse limite é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Está claro? Mas aqui diz o quê? Que nós devemos ser os melhores empregados. Que nós não devemos apenas fingir quando o patrão está perto, você trabalha, você está ágil e tal, de repente o patrão sai, vamos descansar, gente, não vamos nos matar trabalhando não, afinal a gente não ganha tanto para isso não. Infelizmente nós ouvimos de empresários que os crentes são dos piores funcionários. Às vezes passamos vergonha, porque você conhece fulano, é da sua igreja, e camarada é devedor. Nem o diabo vai na casa dele, que senão ele pede emprestado para o devorador. Então nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos ser os melhores maridos na nossa casa. Nós precisamos ser as melhores esposas. Nós, como igreja, precisamos ser os melhores filhos que honram os seus pais. Para que essa nação possa declarar um dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, nós precisamos que o governo de Deus seja estabelecido primeiramente na nossa casa. Até que ele chegue no governo terreno. Amém? Porque Deus estabeleceu o governo sobre a terra. Deus estabeleceu as autoridades. Nenhuma autoridade há que não seja constituída por Deus. Mas aqueles que ocupam a autoridade, a Bíblia diz, cada um dará conta de si a Deus. Ou seja, onde Deus te estabeleceu, você precisa ser o melhor. Você precisa ser exemplo. Amém? Você não pode fazer como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Servindo as pessoas como ao Senhor. Devemos obediência ao governo. Olha só, Jesus deu-nos um exemplo
de ser bom cidadão ao pagar imposto. Sabia que Jesus pagou imposto? Quem sabia disso? Quem não sabia? Quem não quer se manifestar, né? Jesus pagava impostos, irmãos. E tem gente que reclama, não vou pagar, porque é só bandido, estão roubando, então eu não vou pagar, eu vou dar o nó, eu não... Não, irmãos, nós temos que pagar impostos. Amém? Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, Jesus falando, vai ao mar, falou ao Pedro, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Estáter é uma moeda grega que valia 4 dracmas ou 4 denários. O denário, o valor do denário era como se fosse uma diária de um trabalhador. Hoje seria o que? R$80, R$120, tá certo? Esse era o valor da dracma, do denário. O estáter valia 4 diárias, vamos dizer assim. Os cristãos devem pagar impostos de boa vontade. A Bíblia diz em Romanos 13, 6 a 7, por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Lembra quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Então nós temos um papel como cidadão do céu aqui e temos também o nosso papel como cidadão da terra. O cristão, o evangélico, ele precisa ser um cidadão exemplar. Amém? Por isso que nós precisamos nos converter a cada dia. Porque esse negócio de submissão é difícil. Nenhum ser humano, a nossa carne, ela não quer se sujeitar a ninguém. A nossa carne, ela tem dificuldade para obedecer, para submeter. E por isso nós precisamos que o Espírito Santo realmente transforme a nossa mente e o nosso coração. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que Jesus mesmo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de homem. E na forma de homem ele se tornou escravo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Sabe o que isso significa? Que a obediência e a submissão te levam à exaltação. É o caminho para Deus te exaltar. É o caminho para Deus prosperar a sua vida. É o caminho para Deus abençoar você. É a obediência e a submissão. Amém, irmãos? Casos em que estamos livres da obediência às autoridades. Atos capítulo 5. É possível acontecer de a obediência a Deus implicar em desobediência às autoridades terrestres. A Bíblia diz em Atos 5, 29, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, Atos 5, 27, olha só, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, nós demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome, no nome de quem?
no nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, em muitos países hoje, o governo, ele proíbe a pregação do evangelho. Ele proíbe que haja igreja, que haja reuniões, que haja célula. E o que acontece? Aí nós não podemos obedecer, porque devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Amém, irmãos? Nós vimos nos últimos anos que o governo, ele está tentando intimidar a igreja. Nos Estados Unidos, os alunos no campo de futebol, hoje, se o professor ali reunir os alunos e falar: olha, antes de jogarmos, vamos fazer uma oração. É proibido. Em muitos locais é proibido agora pregar a palavra de Deus. Nas ruas, nas praças, em alguns países é proibido. Países que eram reconhecidos como evangélicos. O ateísmo está se levantando em muitas nações e estão entrando no governo para dizer: olha, nós não cremos em Deus, e se alguma pessoa ora ou fala em nome de Deus, está nos afrontando, e o Estado é laico, então nós não aceitamos. Querem impedir nas repartições públicas, nas escolas, que se fale em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aceitar isso, irmãos? Não. Amém? Porque há uma ordem superior que disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Será que eu e você estamos preparados para passarmos perseguições como os apóstolos passaram e não negarmos o nome de Jesus? E não deixarmos de falar desse nome? Daniel capítulo 3. Eu vou ler rapidamente para que você possa compreender essa história. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é para vocês. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que prova de fogo, hein, irmãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, nós nem necessitamos de te responder sobre esse negócio, mas vai lá. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante desta imagem, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a esta estátua de ouro que levantaste.
É ousado ou não? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia e de intrepidez. É isso que a igreja está precisando hoje, ser cheia do Espírito Santo. Porque tem adolescente, jovem, que quando chega lá na faculdade, ah, você é crente? Não, é meus pais que vão, eu acompanho eles lá. Porque começa a se envergonhar. Aí, vamos beber, vamos para a balada, vamos. Mas você não é da igreja? Não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Nós precisamos, irmãos, a Bíblia diz em Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitas igrejas estão dormindo, muitos crentes dentro da igreja estão dormindo. Nós precisamos nos levantar, irmãos, com poder e autoridade, e não nos envergonharmos de dizermos, sim, eu sou de Jesus, sim, eu sou cristão, sim, eu sou contra aquilo que Deus é contra, eu odeio aquilo que Deus odeia, eu odeio e eu amo aquilo que Deus ama. Nós temos que firmar a nossa posição, irmãos. Amém? Mas às vezes a igreja está mais parecida com o mundo. Os pecados que acontecem no mundo estão acontecendo dentro da igreja. Como que nós vamos ser luz do mundo e sal da terra? A igreja precisa passar por uma renovação espiritual. Eu e você precisamos passar por um renovo espiritual. Nós precisamos clamar a Deus como nunca clamamos. E pedir que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque ou nós mudamos o mundo, ou o mundo nos muda. Olha a coragem desses jovens. Irmãos, o rei Nabucodonosor na época, não era qualquer presidente, não, era o chefe de todas as nações, tribos e línguas. Quando ele construiu aquela estátua de ouro, ele ordenou ao som dos instrumentos, todos se dobrem diante da estátua de ouro que eu fiz. Nações, tribos e línguas, milhares e milhares e milhares de pessoas se dobraram, se curvaram, adorando aquela estátua de ouro. Mas quando olharam, só tinha 3 cabecinhas no meio da multidão, em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí as pessoas foram lá até o rei e falaram, olha rei, tem 3 jovens judeus aí que não obedeceram a tua ordem, mandaram chamar. E aí o rei disse, olha, se vocês estão prontos, eu vou mandar tocar de novo. Vou dar mais uma chance. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E aqueles jovens responderam, o nosso Deus pode nos livrar desta fornalha e da tua mão. Mas se Ele não nos livrar, nós não o negaremos. Há pessoas em outras nações que estão em campos de concentração por não negar o nome de Jesus. Há pessoas na atualidade que estão sendo degoladas por não negarem o nome de Jesus. Cristãos estão sendo queimados vivos porque não negaram o nome de Jesus. E o que nós estamos fazendo como igreja? Estamos orando pelas nações, estamos orando para que Deus tire os governos do ímpio e estabeleça o governo de Deus. A Bíblia diz, pede-me e te darei as nações por herança. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ficou endemoniado. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que amarrassem, atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar-nos na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, amarrados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente,
e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Imagina essa cena. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: mas eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Meu irmão, não importa a prova que você venha passar, não importa a luta que você venha passar, o que você vai enfrentar, se você tiver que entrar na fornalha, Deus entra contigo na fornalha. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você viu que mudou agora o rei? O rei já falou: olha, servos de Deus, eu estou reconhecendo que vocês são servos de Deus, saiam da fornalha. E eles saíram. Amém? E não se achou nem cheiro de fumaça. Sabe o que? A única coisa que queimou em Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que foi? O que foi? As cordas que o estavam amarrando. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite você passar numa prova de fogo na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Sabe por quê? Porque Deus quer soltar você de muitas amarras. A única coisa que vai se queimar nessa prova vai ser aquilo que estava te amarrando. Amém? Nem o fio de cabelo se queimou deles. E o rei, quando viu isso, ele fez um decreto: agora eu determino para todas as tribos, línguas e nações, que todos prestem adoração, não à minha estátua de ouro, mas ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele é o Deus verdadeiro. Não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? E o rei Nabucodonosor disse: olha, esse é o Deus verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram a minha ordem para obedecer a Deus, e Deus os honrou. Amém, irmãos? Para finalizar, também tem a história de Daniel na cova dos leões. Daniel, ele era invejado, porque na posição que ele estava ali, as outras autoridades queriam derrubar Daniel, porque o rei estava pensando em colocar Daniel como governante dos demais que tinham autoridade, príncipes, presidentes, prefeitos, e todos esses se reuniram para derrubar Daniel. E eles chegaram até o rei Dário e falaram: olha, rei, nós queremos mostrar que quem manda aqui é o Senhor. Então, nós queremos que o Senhor assine esse decreto, que por 30 dias, ninguém peça nada a nenhum outro Deus e a nenhum outro homem, a não ser a ti, ó rei. E o rei Dário, caiu na conversa e assinou. Porque aqueles homens sabiam que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia a Deus. Aqueles homens sabiam que eles não conseguiam achar nada contra Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Toda a perseguição que os governos se levantam contra a igreja, eles não têm como acusar a igreja de mentira, porque a igreja vive a verdade. De imoralidade, porque a igreja vive santidade. Eles não têm como acusar a igreja
de homicídio, porque a igreja gera vida. Então todos os governos sempre querem perseguir a igreja naquilo que é a lei de Deus. Por exemplo, o governo cria uma lei a favor do aborto. A igreja é contra. O governo cria uma lei de ideologia de gênero, para implantar ideologia de gênero para a escola fundamental para as crianças a partir de 6, 8 anos. A igreja é contra. O governo quer liberar que um jovem de 12 anos, sem consentimento dos pais, possa fazer cirurgia de mudança de sexo. A igreja é contra. O governo quer estabelecer o casamento homossexual. A igreja é contra. Então são nessas coisas que o governo vai perseguir a igreja. Naquilo que é princípio fundamental da nossa fé. Está entendendo, irmãos? E assim que aconteceu com Daniel. Eles fizeram esse decreto porque sabia que Daniel era um homem de oração. Para resumir, o rei tentou livrar Daniel, mas não conseguiu, teve que obedecer à lei. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Naquela época, eles deixavam os leões famintos. E jogavam os condenados na cova dos leões, que os leões matavam na mesma hora. Mas quando jogaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Os leões tiveram que jejuar. Amém? Alguns pregadores disseram assim, os leões não devoraram Daniel, sabe por quê? Chegaram nele, cheiraram. Esse não é crente carnal, não, esse é crente espiritual. Porque se Daniel tivesse na carne, já era. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele só tem acesso naquele que está na carne, naquele que está vivendo na carnalidade. Então, cuidado. A Bíblia diz, vigiai e orai. A Bíblia diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Por que Paulo está dizendo isso para a igreja? Porque se você der lugar ao diabo, ele vai entrar e vai bagunçar a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Temos que ser guerreiros de oração pelo nosso casamento, temos que ser guerreiros de oração pelos nossos filhos, temos que ser guerreiros de oração por esta família, por esta nação. Amém, irmãos? Amém. Comece hoje a se levantar diante de Deus e diga, Deus, faça de mim um homem e uma mulher de oração. Amém? O rei então mandou Daniel sair da cova dos leões. O rei ficou muito feliz. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles homens que acusaram Daniel, o rei mandou chamá-los. Mas não veio só eles. O rei mandou chamar as mulheres e os filhos. E foram lançados na cova dos leões. A Bíblia diz que eles não chegaram nem no fundo da cova, quando os leões lhes esmigalharam todos os ossos. Puxa, pastor, aqueles homens ruins tiveram que perecer com as suas esposas e com seus filhos. É assim que acontece quando não é estabelecido o reino de Deus numa família. Toda a família sofre. Por isso você que é marido, você que é cabeça na sua casa, a autoridade foi estabelecida sobre você. Você é o valente da tua casa. Você é o guardião, sacerdote espiritual da tua esposa e dos teus filhos. Coloque-se hoje numa posição de oração. Nós vemos hoje muitos homens deixando a oração para a esposa, deixando o sacerdócio para a esposa. Está errado. Deus estabeleceu um governo espiritual na tua casa e você, homem, é o cabeça. Amém? E a mulher, ela está sobre a mesma missão. O mundo diz, atrás de um grande homem há uma grande mulher. Está errado. É ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, baseados na tua palavra, nós pedimos a ti um coração submisso, um coração obediente,
um coração humilde e principalmente um coração pronto para obedecer ao Senhor. A tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entendemos que nos sujeitar ao Senhor é também nos sujeitar às autoridades e ao governo que o Senhor estabeleceu sobre a terra, seja na família, seja na escola, seja as autoridades políticas. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha restaurar a justiça nos governos legislativos, executivos e judiciário. Nós não queremos mais nos omitir, nós queremos ser intercessores desta nação. Queremos começar intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, que seja estabelecido o governo do Senhor. Em nome de Jesus, que os filhos estejam sujeitos aos pais, que os pais se sujeitem um ao outro no temor do Senhor, que nós estejamos sujeitos aos nossos líderes espirituais, que nós estejamos submissos ao governo naquilo que o Senhor aprova. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Restaura esta nação, restaura este governo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora e sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.